Boa noite, sejam super bem-vindos a mais um bate-papo de lojista para lojista. Essa é a nossa 19ª aula do projeto Moda Lucrativa. Para você que não me conhece, eu sou Michele, sou mentora de lojistas de moda que desejam vender 35 mil ou mais por mês, com estratégias simples, práticas e que funcionam de verdade no mundo real. O nosso bate-papo de hoje é por que a sua loja está travada. O que será o motivo? Qual o motivo que está levando sua loja a não estar vendendo como você gostaria? E o que nós vamos fazer para destravar esse faturamento? Agora estou compartilhando. Tá tudo ok? Tá dando para ver aí? Estão conseguindo visualizar o slide? Sim ou não? Estão conseguindo visualizar o slide aí? Ó, deixa eu ver aqui. Então, quando eu falo sobre destravar a loja, qual que é o caminho? O que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer para a gente destravar de vez o nosso faturamento? Então, sejam super bem-vindos aí a esse bate-papo, mais um desse nosso projeto Moda Lucrativa. E eu sei que você, né, que está aí cansado e fala assim, meu Deus, a minha loja não cresce mais, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que é que eu faço, porque eu não sei se o problema está no estoque, se está no caixa, se está no meu atendimento, eu já não sei mais, porque eu trabalho demais e no final, na hora que eu vou ver o caixa, vou ver lá a minha rentabilidade, zero de rentabilidade. Faturei, mas não teve lucratividade, não teve rentabilidade, ficou empatado. Então, aqui nesse projeto, né, eu mostro para vocês exatamente sobre isso, como que nós vamos aumentar nosso faturamento, como nós vamos destravar as nossas vendas. E aqui, exatamente hoje, nós vamos falar sobre o quê? Por que que a nossa loja está travada? Quais são os principais obstáculos que a gente pode estar passando por eles? Eles estão invisíveis para a gente e muitas vezes nós, assim, por estarmos no dia a dia da loja, por estarmos tão atarefadas, tão, né, no piloto automático, nós não conseguimos visualizar esses erros invisíveis que a gente está cometendo. E aqui eu vou mostrar essas situações que podem estar travando a sua loja, que talvez a gente realmente não consiga perceber por estar naquele corre-corre do dia a dia. E aqui também vou mostrar como que a gente vai destravar para a gente fazer os picos de venda acontecerem, para a gente fazer nosso faturamento realmente acontecer de verdade, tá? Bom, eu passei por isso muitas vezes. Não conseguia perceber o porquê que a minha loja estava travada de verdade. Eu esperava pensava assim, gente, deve ser, o que é que eu posso fazer, o que eu estou fazendo de errado para minha loja estar desse jeito. Então, eu tinha uma fase que parecia realmente que minha loja estava presa no modo repetição. Todo mês eu abria, todo mês eu organizava, atendia, comprava, precificava, postava, mas o resultado estava sempre batendo na trave ali, sempre o mesmo resultado. E eu falava assim, puxa vida, qual que é o problema? Será que eu não estou criando o movimento que eu preciso, da forma que eu preciso? Mas eu não conseguia achar o porquê. Eu sempre queria saber o porquê, mas eu não conseguia entender. Então, eu queria resolver o problema e muitas vezes eu não conseguia falar assim, puxa vida, é esse ponto cego que está me travando. E enquanto eu ficava parada lá fazendo as mesmas coisas, o que que acontece? As outras lojas estavam crescendo. Eu falei, puxa vida, meus produtos são muito bons. Eu escolho, eu faço uma curadoria desses produtos. Eu vou a fundo quando eu quero uma peça. Eu busco, eu identifico pontos que são diferenciais daquela peça, que tem acabamento melhor, que são mais apresentáveis. Eu tenho certeza que os meus produtos são muito bons. Mas por que será que a minha concorrente tá vendendo, tá com movimento danado e nada de acontecer na minha loja? Então eu falei assim, puxa vida, eu faço ação, eu faço lançamento, eu faço coleção cápsula, eu faço apresentação de produto, mas puxa vida, o que que é? Então quando eu olhei para dentro e vi que eu mesma estava sabotando os meus resultados, eu falei assim, gente, mas como que eu não percebi? Demorou, demorou. Porque a gente nunca acredita que o erro está com a gente. A gente sempre acredita que o erro é o quê? É o cliente tá sem dinheiro, é a economia que não está rodando, é o cliente que
que está querendo comprar só no online. Então, tudo era motivo para eu achar que nunca o erro estava comigo. Então, às vezes, a gente não sabe o que é que está acontecendo. E um dos principais motivos pode ser que a gente esteja repetindo as mesmas ações. Eu vou colocar aqui, pontuar 5 erros para vocês, tá? 5 erros que eu tive que mudar. Que eu tive que fazer, puxa vida, eu estou fazendo errado para poder eu mudar o jogo e fazer o resultado acontecer. Um desses motivos, que é o primeiro motivo que eu coloco aqui, é que talvez você esteja repetindo as mesmas ações. Então, se hoje você está vendendo do mesmo jeito que você vendia ano passado, como assim, Michele? Nós sabemos que hoje nós estamos no mercado híbrido, que é físico e digital caminhando junto. Vamos falar assim, eu considero muito o até pandemia um mercado e pós-pandemia um outro mercado. Antes da pandemia, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que ter um ponto físico legal, nós tínhamos que comprar mercadoria, como sempre, né? Precificar, contratar uma boa atendente, um bom atendente, um ajudante, e a gente esperava porque o cliente ia até a nossa loja, não era assim? Então, nós estávamos com o nosso ponto, nós estávamos com os produtos e nós esperávamos esse cliente ir até a gente. Com a movimentação da pandemia, com as pessoas muito em casa, nós tivemos o boom da tecnologia, onde a tecnologia facilitou o comércio entre regiões. Muitas vezes, o que acontece? Os clientes começaram na pandemia a buscar produtos de outros estados, outras cidades, isso e começou a movimentar o comércio de forma híbrida. Então, não era só a loja física que entregava produtos, mas o digital começou a ficar muito forte. A tecnologia veio cada vez maior, cada vez sobressaindo mais. E o que acontece? O comércio começou a ter essa movimentação no online. Então, se você hoje está lá presa naquele passado lá, que é espera o cliente, abre a loja, tem produto bom, limpa, organiza, precifica, tá tudo arrumadinho na sua loja, mas não traz a movimentação do cliente, não convida, não comunica, não faz esse movimento de ação dentro da sua loja, o que acontece? Você está presa no antes pandemia, no varejo somente físico. E hoje não dá. Então a sua loja vira mais do mesmo. A gente precisa de ter roteiros diferentes, criar estratégias diferentes. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa gerar desejo nas nossas clientes. É o quê? Ser lembrada com aquela loja que traz sempre as novidades, como aquela loja que tem um atendimento não excelente, mas excepcional. Aquela loja que está sempre com inovação. Ela faz uma ação daqui, ela faz um café da tarde ali, ela convida os clientes para estarem passando na loja, ela está sempre fazendo ações diferenciadas. Isso gera desejo. Por quê? Senão a nossa loja vai virar mais do mesmo e vai deixar de ser prioridade para as nossas clientes. Muitas vezes a nossa loja está deixando de ser prioridade porque as nossas ações estão repetitivas e presas no comércio somente físico. Somente naquele comércio de esperar acontecer. Então, isso é que a gente não pode fazer. Então, tem lojista que posta, por exemplo, fotos só daquela peça em cabide, 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 ou só no manequim, no manequim, no manequim. Não faz, não traz uma mudança, não faz uma ação diferente, não faz um look no provador, não faz uma campanha de venda dentro da loja, não procura ligar para o cliente, não faz essas ações diferenciadas na loja. Por quê? Porque a cliente, gente, ela pode até ver, achar bonito, tá lindo no cabide, mas ela não sente o quê? Urgência de comprar. E nós precisamos trazer essa urgência para o nosso cliente, porque o nosso cliente hoje ele está realmente no digital. Ele está muito tecnológico. Ele vai, tem, lógico que tem aqueles que só preferem a loja física, claro, tá tudo certo, mas o momento começa muitas vezes na palma das mãos dos nossos telefones. Quando a gente vê a peça, quando a gente tem uma urgência ali para comprar aquela peça, última peça, né, alguma ação específica que você vai fazer, que vai gerar escassez, que vai gerar urgência, para cliente estar com você mais vezes. Então, é estar sempre ativando ações dentro da nossa loja. Então, nós não podemos ficar repetindo as mesmas coisas, não podemos cruzar os nossos braços. Então, muitas vezes, a gente nem sabe onde a gente está perdendo dinheiro. Então, isso é um outro ponto que eu trago, que a gente não imagina onde que está esse dinheiro. Não é só o que você deixa de vender, é o que você desperdiça sem perceber.
Isso acontece muito? Sim, acontece muito. E como que a gente sabe onde está o nosso desperdício? Como que a gente sabe? Olha, gente, estoque é um desperdício de dinheiro danado. A gente está lá, o estoque parado, as compras que a gente fez errado, isso tudo é desperdício de dinheiro, é desperdiçar muito dinheiro. Quando a gente dá aqueles descontos mirabolantes para poder a gente limpar o estoque sem estratégia nenhuma, tem que dar desconto? Sim, tem peça que fica parada, nós precisamos fazer uma movimentação. De repente, a gente tem que dar um desconto para essa peça ser um chamariz para a pessoa, para a pessoa vir comprar. Mas muitas vezes é falta o quê? De uma exposição adequada, de uma chamada adequada para aquela peça, mostrar o cliente, criar um desejo, criar uma urgência de compra para ele. E muitas vezes o que que acontece? Nós estamos com muitos produtos bons parados na nossa loja por falta de uma ação estratégica específica. E aí, o dinheiro tá lá nas prateleiras, tá lá pendurado nas araras. Isso é um dinheiro que tá e que a gente não está vendo, não é assim? Então, uma lojista que eu atendi, gente, ela tinha 30% do estoque parado há mais de 90 dias. Então, isso era dinheiro travado que poderia estar virando outras mercadorias. Muitas vezes nós não olhamos com carinho para esse estoque. A gente não imagina que aquele estoque tem várias notas de R$ 100 ali dentro. Aquele estoque está lotado de dinheiro enquanto seu caixa está vazio. Então, cuidado ao efetuar compras. Eu falo que a compras, eu falo muito que é o coração de um negócio. Por quê? Se você não compra de forma planejada, organizada, se você compra por impulso, se você não pensa o que que seu cliente quer, o que que realmente vende, isso vai virar o quê? Uma bola de neve, porque vai virar estoque parado, com certeza vai virar caixa sem dinheiro. Você, na hora de fazer dinheiro, você vai ficar louca, desorientado. Você faz sem pensar o que que precisa, o que que é mais específico, coloca tudo com 70% de desconto para poder fazer caixa rápido. As peças boas vão embora, você continua ficando com as peças mais difíceis de vender e vai o quê? Virando aquele ciclo vicioso. Isso é a gente o quê? Não ter o cuidado com essas compras. Então, compras ela vai. Aí, se você pega esse dinheiro que fez no caixa, volta e compra mais peças erradas. E o que que vai acontecer? Mais dinheiro, mais sem dinheiro ainda. Então, esse é o segundo erro. Você não sabe onde está perdendo dinheiro. Era o estoque parado? Essas peças que não vendem há mais de 60 dias, que estão agarradas e você não está fazendo uma movimentação adequada com elas, são peças boas, mas às vezes você está sem uma ação para poder ocasionar o giro dessas peças. Ah, dá trabalho, fazer ação de vendas dá muito trabalho. Gente, o que é que dá, o que é que não dá trabalho? Hoje tudo dá trabalho, sempre deu trabalho. Crescer dói e dá trabalho, né? Assim? Então, quando nós entendemos que pode parte do que a gente precisa para a gente fazer faturamento está dentro da nossa própria loja, está naquelas peças que eu não estou olhando com olhos diferenciados para ela, eu estou deixando de colocar dinheiro no caixa. Às vezes, essas são as compras que vão ocasionar esse estoque posterior errado. Então, compras, cuidado. Ao sair para fazer compras, anote, planeje, veja qual que é o seu orçamento, não ultrapasse o orçamento. Busque peças que vão se complementar com aquelas que estão paradas. Busque peças que são coringas e chaves na sua loja que você vende o tempo inteiro. Busque reposição dessas peças. E detalhe, não vá pela emoção, porque muitas vezes a gente vai pela emoção, né, no alvoroço daquele tanto de coisa que a gente vê, aquele tanto de informação de moda, aquele tanto de tendência, aquele tanto de cores, tanto de modelagem que a gente acaba o quê? Pirando a cabeça e comprando mais que a gente pode. Ou que a gente deve, e mais ainda, aquilo que não condiz com o nosso cliente ideal, que a gente fala, né? Que é o cliente que está ali conosco, fazendo caixa na nossa loja todo dia, o caixa para nossa loja todo dia. Então, por isso que a gente precisa de estar com olhos muito atentos para as compras. E aí também a gente muitas vezes a gente não tem controle sobre as margens que a gente pratica, sobre os custos fixos e variáveis que tem na nossa loja. Você está controlando direitinho aí quais são as contas que todo mês tem, independente da sua loja abrir ou não? Essas são fixas. Independente de você vender uma peça, independente de você abrir, você tem que pagar essas despesas. Isso a gente chama de custos fixos. E os variáveis, aquilo que você vai pagar dependendo da
venda, não é assim? Então, um exemplo de custo fixo, o aluguel é um custo fixo. Agora, custo variável, uma comissão de vendedor, é um custo variável. Tudo isso a gente precisa contrabalancear para a gente poder ver, opa, peraí, tá tendo algo que eu estou gastando mais aqui. O que que é que eu estou gastando mais? O que que eu posso minimizar nas minhas despesas? O que que de repente eu posso fazer? Talvez eu mudar uma lâmpada vai baratear minha conta de luz. E aí, não é legal? O que que eu posso fazer? Às vezes tá escuro, o provador tá escuro, ou a vitrine não tá legal, não tá acendendo legal. É algo que vai o quê? Deixar de fazer as pessoas entrarem na minha loja, vai deixar de chamar a atenção da minha loja. E são pequenos ajustes ali que eu faço. Não vai ser algo que, né, que eu vou fazer, gastar um absurdo, fazer um investimento alto, mas é algo que vai ajudar a criar uma conexão com a minha loja. Então, isso é muito importante. E controlar essas nossas contas, gente, é muito importante, porque várias vezes nós estamos com elas, né, através do controle delas, tornando possível e viável essas nossas decisões estratégicas que vão aumentar nosso lucro. Isso é parar, é pensar, é avaliar. O que que eu posso fazer para o meu negócio ser mais viável? O que que hoje eu posso fazer para eu colher os frutos a partir do mês seguinte? Então, é anotar, é compilar. O que que é? O que que eu posso fazer? Fazer uma planilha, faça manual mesmo. Se você não tem um sistema, faça manual. O que que eu posso estar fazendo para melhorar a minha loja? E o terceiro ponto que eu trago é a falta de presença ativa com os clientes. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes nós estamos silenciando e nós não estamos aparecendo para essas clientes. Então, quem não é vista não é lembrada. Se você não aparece, a cliente vai simplesmente esquecer que você existe. Olha quantas lojas de moda tem, olha quantas lojas vendem os mesmos produtos que você. Então, nós precisamos plantar a nossa bandeirinha no digital e marcarmos presença na nossa loja física de várias maneiras com muitas estratégias. Nossa, gente, eu falo que o problema de não marcar presença é que a nossa loja vai ficando invisível e vai perdendo espaço para outras lojas que estão diariamente no radar das clientes. Pense aí quanta informação que a gente tem diariamente, quanto tempo você, por exemplo, passa nas redes sociais. Eu tenho certeza que mesmo você estando super atarefada, no mínimo, se for juntar o dia inteiro, no mínimo, uma hora você passa. Junta daqui 5 minutos, mais 5 dali, mais 3 dali. No final do dia, com certeza, o mínimo que vai dar vai ser uma hora. E essa uma hora, olha o tanto de informação que você pegou na palma das suas mãos através de um telefone. Que a maioria hoje é telefone, não é televisão, né? Não são as mídias de televisão. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que estar presente também. Então, ser a primeira na hora que a cliente pensa em uma roupa, por exemplo, se você vende uma roupa mais casual, na hora que ela precisa, ela lembrar da sua loja. Ai, aquela loja, nossa, eu vi looks lindos daquela loja. Então, você estar sempre na mente dessas clientes. Então, isso é a gente gerar o desejo. A lojista que some das redes sociais, que não responde a mensagem no mesmo dia, só posta quando chega mercadoria de novidade, fala que só acha que vende se tem novidade, ela está ficando para trás. Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas diferentes passando o tempo inteiro nas redes sociais. E se a gente está ali, nós estamos mostrando nosso produto para diferentes perfis de clientes, que muitas vezes você está ignorando, mas vão ser essas pessoas que vão movimentar ainda mais a sua loja. Então, faça e marque presença na vida dessas clientes. Cadê aquela lista de clientes inativas que compraram há 30 dias na sua loja e não voltaram ainda? Você está com ela na palma das mãos, tem lá anotado, tem um relatório do sistema que te mostra isso, para você estar entrando em contato com ela. Ah, Michelle, mas um mês é muito pouco. Você vai esperar quanto tempo para poder fazer algo para essas clientes? A gente tem que o quê? Tem que estar fidelizando o tempo inteiro. Essa cliente foi no mês passado lá na loja. Eu não tenho nada que eu possa oferecer para ela? Eu não posso pelo menos perguntar como ela está? Gente, cliente que não é quem não é lembrado não é visto, não é?
comprado. Então, nós precisamos estar sempre nesse radar das nossas clientes, tá? Isso é muito importante. Fiquem no radar dos clientes. Então, apareça, mostre, faça eventos. Ai, pelo amor de Deus, envie a Michelle com os eventos. Gente, às vezes vocês podem fazer uma ação rápida e simples de mostrar produtos, apresentar produtos, ligando a câmera, fazer uma live de 5 minutos, 10 minutos, mostrando 3 peças, 5 peças. Deixa gravado, mostra, faz uma legenda legal. Se você curtir esse tipo de produto, nossa loja fica em tal lugar, nós estamos te aguardando, nós enviamos para todo o Brasil. Explica o que que acontece. Ela pode mandar mensagem, você pode enviar até ela. Então, você comunica de uma forma simples, rápida e bem objetiva. E a cliente que está passando vai ver essa comunicação. Hora ou outra vai ver a sua comunicação e vai começar a conhecer seus produtos. E opa, e fala assim: puxa vida, eu não sabia que a Michelle vendia esse tipo de produto. Que legal que ela vende esse produto. Quantas clientes muitas vezes chegam para mim e falam assim: nossa, Michelle, eu não sabia que você vendia esse produto. Eu falo, mas como não? Eu sempre estou postando, mas é porque de vez em quando eu não estou acompanhando, aí não aparece muito para mim. Então, por isso que a gente tem que estar o quê? Movimentando sempre para aparecer sempre na mente dos clientes, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, aqui, ó, quando você desaparece do radar das suas clientes, elas encontram outras lojas para comprar. A inconsistência na comunicação é um dos maiores vilões do varejo. Hoje, gente, tudo é comunicação, conexão. Vocês não veem tanto essa palavra conexão? Tanta interligação? É igualzinho físico e digital, eles estão interligados. A comunicação precisa estar interligada o tempo inteiro com o seu cliente. É isso que vai fazer grande diferença. É você estar na frente da sua concorrente. É você estar na frente da loja vizinha, aquela que está te incomodando tanto. Comunique, esquece que existe concorrência. Eu falo, olha, um dos segredos meus, tá? Que eu gosto muito de falar nas aulas, nos meus bate-papos, é o seguinte: enquanto eu não esqueci da minha concorrência, eu não cresci. Por quê? Porque eu ficava sempre olhando a grama da minha vizinha. E eu nunca olhava para o meu negócio como eu deveria olhar. Quando eu parei de seguir redes sociais, quando eu parei de ficar de olho na minha vizinha, eu tive o quê? Um faturamento diferenciado, porque eu percebi que eu precisava organizar a minha casa, olhar para dentro, ser mais efetiva, ser mais pontual, para eu colher melhores frutos. E isso, gente, quando vocês entendem isso, é uma virada de chaves incrível. Difícil, Michele, porque eu tenho que saber quanto que a minha concorrente está vendendo. Eu tenho que saber por qual valor que ela está vendendo. Cuide da sua loja, cuide do seu negócio, cuide da sua cliente. Ela vai ver valor no seu produto, indiferente se a sua concorrente lá está vendendo R$ 10 mais barato. Vai ter cliente de preço? Claro, tá tudo ok. Ela vai por preço, seja para vizinha, seja para amiga, seja para outra cidade, seja para internet, tá tudo certo. Nós temos cliente de preço, sim. Ela só vai passar onde tiver preço melhor. Mas nós temos a cliente que é o quê? De conexão, de interação. A cliente que se identifica com o nosso posicionamento, com a nossa mensagem, com a nossa comunicação. E essa cliente é que a gente precisa reter. É a cliente que vê valor nos nossos produtos, que vê valor nas ações que a gente faz, tá? Isso que a gente precisa. E o quarto erro que eu trago, deixa eu olhar esse quarto erro aqui. Opa, esse quarto é não ter um plano de crescimento. Gente, sem direção clara, qualquer caminho serve, não é isso? Não tem a Alice do País das Maravilhas, quando ela pergunta lá pro gatinho, qual que é de qual o caminho? Aí ele fala assim, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Para quem não sabe, qualquer caminho serve, não é isso? Então, quando a gente sabe, não tem um plano de crescimento, nós vivemos apagando incêndio sem saber para onde nós vamos, porque qualquer faturamento para a gente vai, tá bom, a gente contenta com muito pouco. Então, nós precisamos ter clareza das nossas metas. Nós precisamos saber que nós estamos no controle da nossa loja. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ter metas, nós vamos monitorar as metas, acompanhar diariamente essas metas. Qual que é o valor que eu preciso de vender esse mês para eu alcançar o ponto de equilíbrio? Ou, beleza, se eu preciso alcançar o ponto de equilíbrio da minha loja, que vamos imaginar, 30 mil, beleza. Se é 30 mil o ponto de equilíbrio da minha loja, o que que eu vou fazer para ultrapassar esse ponto de equilíbrio, para eu ter mais dinheiro em caixa, para eu conseguir fazer uma reforma, fazer minha viagem dos sonhos, para sobrar dinheiro na minha loja no final do mês? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento. Quanto que eu vendi no ano passado, né, no mês X?
Eu vendi 30 mil, beleza. Eu quero aumentar 10%. Então, eu vou fazer ações para eu vender 33 mil. Ah, mas 10% é pouco. Beleza, mas começa a crescer de pouco em pouco. Né? Assim, montinho em montão. Esse mês eu cresci 10%, mês que vem eu já vou querer crescer 15%, mês que vem, no outro mês 20%. E eu vou o quê? Eu vou percebendo que eu crio ações e estratégias que vão fazer esse meu faturamento dar saltos. Picos de vendas são fundamentais para a gente poder dar saltos no nosso faturamento. E vocês, com certeza, ignoram muitas vezes isso, tá? Cuidado, viu? Então, lojista que compra só porque achou lindo, cliente pediu uma cor específica, não tem planejamento nenhum, gente, sem planejamento de controle de compras, de orçamento, de metas, não vai crescer ticket médio, não vai aumentar faturamento, não vai ver dinheiro no final do mês. Então, sem metas claras e monitoramento constante, sua loja continuará produzindo os mesmos resultados mês após mês. É impossível crescer quando você não sabe para onde está indo. Não sei. Quanto que eu quero faturar? A maioria dos lojistas fala assim, eu pergunto sempre, quanto que você quer faturar, quanto que você deseja faturar no mês de setembro? Ah, Michelle, setembro ainda está longe. Vai lá, não sei não. Que der, o que Deus quiser tá bom. Tá bom? Você abriu um negócio para ser um passatempo caro ou um negócio lucrativo? O que é que você abriu? Para que abriu esse negócio? Então, você tem que se perguntar: qual é a meta de faturamento para os próximos 3 meses? Setembro, outubro e novembro. Quais são essas metas que eu quero? Quantas peças eu preciso vender diariamente? Se eu sei qual que é a média de preço das minhas peças, eu sei quantas peças eu preciso vender por dia, porque eu sei qual que é a minha meta de faturamento no mês. Se eu dividir pelos dias que eu vou trabalhar, eu sei qual o valor por dia que eu preciso vender, certo? Então, eu preciso saber qual que é o ticket médio por cliente que eu preciso vender. Se, em média, entram 15 pessoas na minha loja, se eu preciso faturar por dia R$ 1.500, logo eu preciso vender quanto para esse cliente? Então, eu tenho que ir calculando para eu poder saber o que eu vou direcionar. Muitas vezes, esse ticket médio, eu consigo alcançá-lo muito mais quando eu tenho peças e acessórios para eu agregar no look. Eu vendo não só uma blusa, mas eu vendo o look completo. Eu não vendo só um vestido. Eu vendo vestido, eu vendo acessório, eu vendo uma bolsa, eu vendo um cinto, eu vendo uma terceira peça. Isso é agregar mais para poder eu aumentar meu ticket médio. O valor por compra de cliente vai ser maior. Se eu vendo hoje 80, eu quero passar a vender 100. E que peça que eu posso oferecer para esse cliente? Eu sempre preciso ter um adicional de vendas para eu poder crescer esse meu ticket médio. Isso é fabuloso, tá, gente? É fabuloso. Quando você consegue adicionais de venda para aumentar esse ticket médio. Tanto é que quando a gente vai nessas grandes redes, quando a gente vai para o caixa, o que acontece? Tem um caminho das flores para a gente percorrer, né? Assim, cheio de bugigangas para a gente comprar. Tem uma garrafinha, tem lenço, tem lacinho de cabelo, né? Assim, quando a gente vai nos grandes supermercados, sempre tem as gôndolas de chocolate, de bala na ponta do caixa. Isso é para quê? Para aumentar o ticket médio. Quando você vai no McDonald's, o que que eles fazem? Eles são treinados para oferecer algo a mais. Você pede uma batata pequena, o que que eles falam? Por mais 2,50 você não gostaria de levar a batata grande? O que que você faz? Beleza, quero sim. Porque eles têm esse treinamento para aumentar o ticket médio, para no fim do mês o faturamento crescer absurdamente. Não é assim? Então, como que é que você pretende aumentar o número de clientes ativos na sua loja? Isso, gente, é planejamento. Se a gente não tem esse plano de crescimento, a gente vai achar que está tudo certo. Então, quantas pessoas que eu preciso colocar para dentro da minha loja? Quais são essas pessoas que eu quero trazer? Eu vou pegar parte de clientes que estão inativos na loja, eu vou fazer uma ação para clientes que estão comigo constantemente. O que que eu vou fazer? O que que eu preciso planejar? É isso que faz a virada de chave da loja. Esse é um erro que muitas pessoas estão cometendo. Não existe esse plano, não existe esse plano de crescimento. Não tem um plano de crescimento. Então, façam esse planejamento. Comecem já, no meio do mês, já comece a fazer o planejamento
do próximo mês, façam e e não deixa para a última hora não, porque tudo que a gente deixa para a última hora acaba que a gente não faz, tá? A gente precisa fazer. E o outro erro que eu trago, que é o quinto erro que eu trago, é que você está tentando fazer tudo sozinha. Isso é muito comum, tá? Principalmente no começo, realmente a gente faz as coisas muito sozinhos, mas à medida que a gente vai entendendo sobre o negócio, sobre o varejo de moda, nós não podemos centralizar tudo. Por quê? Porque senão o nosso crescimento fica limitado somente à nossa energia. A gente fica cansado, a gente fica esgotado, não tem tempo para pensar em estratégia nenhuma. Então a gente está tão esgotado, tão cansado, que a gente fala assim: eu fazer né, um evento na minha loja, de jeito nenhum, eu estou cansada demais. Não é assim que a gente fala? Então a gente precisa, gente, ter alguém que nos ajude. No começo, contrate meio horário, uma pessoa para te ajudar, para você sair um pouco do operacional e ir para a parte estratégica, para você fazer esse planejamento que você precisa. Então você precisa ter alguém para te ajudar, para você ter sempre uma energia mais contagiante, porque energia vende, não é assim? Quando a gente está com energia, a energia da gente vende. E a gente precisa de ter esse planejamento para a gente gerar rápido o nosso estoque com preço cheio, para a gente ter uma maior rentabilidade. Então, o giro rápido do estoque com margem cheia é que dá uma melhor rentabilidade para a gente, tá bom? Então, por isso que é muito relativo quando a gente fala de precificar. É muito específico de loja a loja o markup de lojista. É muito específico, tá bom? Então, quando a lojista abre a loja, fecha a loja, vende, compra, limpa, organiza, cuida do financeiro, chega no fim do mês, ela está o quê? Morta. E o pior, sem resultado proporcional ao esforço que ela fez. É puxado, viu? É muito puxado. Então, quando você tenta fazer tudo sozinho, esgotamento. Empreendedoras sobrecarregadas tomam decisões piores e perdem oportunidades por estarem sempre apagando incêndios. Limitação. Existe um teto de crescimento quando tudo depende apenas de você. Sua capacidade individual restringe o potencial do negócio. Falta de estratégia. Quando você está envolvido em todas as operações, não sobra tempo para pensar estrategicamente no futuro. E aí, qual que é a solução? Vamos ajudar a gente. Nós temos que querer ajuda. Vamos ajudar, conseguir uma pessoa que possa nos ajudar. Vamos ensinar essa pessoa, porque ninguém nasce pronto, não é assim? Tenha paciência, comece a ensinar, ensine da sua maneira. Ah, Michelle, mas eu ensino, na hora que ela fica boa, vai embora. Tá tudo certo, mas pelo menos, enquanto ela esteve com você, ela esteve, beleza. Deixa ela ir e ficar ruim para concorrência, tá? Não se prenda a isso. Então, vamos pegar alguma área que você pode terceirizar, terceirize. Se tá difícil de fazer as postagens, contrate alguém para fazer essas postagens para você. Contrate para fazer pelo menos 3 vezes na semana no feed, para você não sobrecarregar. Você se encarrega dos stories e deixa o feed para essa pessoa. Então, são estratégias que você precisa ter, que você precisa sair um pouco do operacional, tá? Não é abandonar, não, mas sair um pouco, delegar um pouco para você cuidar da estratégia do seu negócio, da sua loja, beleza? E aí, essas são as 5 ações para a gente destravar a loja. Primeiro, inovar nas suas campanhas. Fazer ações diferenciadas, com temas criativos que vão despertar urgência. O segundo erro, identificar onde você está perdendo dinheiro e transformar principalmente o estoque parado em capital de giro. Então, tu tem ação aí, né? Terceiro, mantenha presença ativa diariamente com as seus clientes em todos os canais. Esteja na loja física, converse com o cliente. Esteja no digital, converse com o cliente, comunique, faça algo diferenciado. Crie um plano de crescimento com metas claras, indicadores mensuráveis. Ou seja, um bom sistema, eu falo que um sistema, ele é um super ajudante da sua loja, tá? Gente, é uma maravilha. Ele vai te dar relatórios precisos, ele vai te dar informações que vão te ajudar pra caramba. Ele é um investimento que você tem que fazer na sua loja. Porque senão você vai. Na hora que procurar números, cadê os números? Eu não sei. Quanto que você vendeu ano passado? Ah, Michelle, nem lembro mais. Às vezes você se perde na desorganização. Então, o sistema vai te ajudar muito, muito, muito. Então,
pense nisso também, porque às vezes, não, às vezes você agora no momento, você está com dificuldade de achar uma pessoa para te ajudar. Pelo menos o sistema vai te aliviar um pouco, né? Vai deixar você com informações mais precisas ali para você tomar decisões certas e claras, tá? Você também pode e deve delegar essas tarefas operacionais para liberar o seu tempo para a estratégia. Então, quando eu ponho essas ações, quando eu coloco esses erros que você está cometendo, essas ações para você destravar a sua loja, escolha pelo menos uma delas. Uma tá bom, tá? Não precisa de mais, não. Mas pegue essa uma ação e comece a colocar em prática. Para você começar a ter um direcionamento diferente, para você criar resultados diferentes na loja, tá bom? E aí, terça-feira que vem, tem mais um bate-papo bem especial. Vai ser às 19h29, que vai dar de 18h08, e eu aguardo você. Se tiver sugestão de tema, vai ser um prazer, estar com você. E eu quero também falar com você que ainda não fez o seu diagnóstico gratuito da aula. Não hesite de fazê-lo, tá? De pedir para fazer esse diagnóstico. Nele é um bate-papo, onde a gente faz pelo Zoom, por volta de uma hora e meia, onde eu identifico esses pontos que podem estar te travando e faço um aconselhamento. Olha, vamos fazer isso. Por que você não faz tal e tal coisa? Isso aqui está te travando. Olha quantos por cento que você está travada nesse ponto. Não são 7 áreas da loja que eu trabalho. Faço perguntas para você mesma poder ir descobrindo qual que é o erro que está te travando. Se você não fez e gostar e, né, tiver interesse de fazer, é só mandar uma mensagem que eu te chamo pelo Zap para a gente combinar o melhor horário e melhor dia, tá bom? E tem também uma pesquisa que eu coloco aqui no chat, deixa eu puxar o chat aqui, para você estar fazendo. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu puxar aqui. É uma pesquisa para a gente ver, tá legal, esses assuntos tão interessantes, o que que pode melhorar para a próxima aula? Então é só clicar aqui no chat, ó, tem um chat, vocês estão vendo o chat aí? Nesse chat, fazemos essas perguntas, essas para vocês nos darem um direcionamento melhor. É só clicar, é rapidaço, é só dar essa informação, não precisa se identificar, mas vai nos ajudar muito e vai fazer com que a gente traga cada vez conteúdos mais interessantes, conteúdos cada vez mais atuais e que vocês estão sentindo mais necessidade na loja, tá bom? Lembrando aí que eu estou no mercado de moda há 23 anos, tenho 6 lojas físicas de moda no interior de Minas e sempre estou com as lojistas, acompanhando o dia a dia das lojistas, batendo papo, trocando informação, porque eu amo isso, gente, eu amo de coração, tá? É um propósito que eu fiz de estar cada vez ajudando mais lojistas a estarem saindo do modo que eu falo, né? Aquele modo travado, aquele modo que piloto automático, para você realmente ter resultados com a sua loja, com o seu negócio, para que ele te dê o que você mais deseja, que é o quê? Liberdade financeira, é você poder fazer o que você deseja e você curtir. Você curte sua loja, mas também curte sua família, curte sua vida, tá? Com mais liberdade, com mais tranquilidade. E saia do modo sobrevivência. Isso é mais importante, beleza? Alguma pergunta pode colocar aqui, pode também escrever aqui no chat, que eu vou responder para você, que eu faço questão de responder para você. Se tiver alguma outra dúvida, não hesitem, pode enviar mensagem no direct, que vai ser legal demais compartilhar com você o que eu faço nas minhas lojas, para talvez você pegar alguma ideia, algum insight e aplicar na sua também. Beleza? Então, gente, a avaliação da aula está aí. Quero agradecer e desejar uma abençoada semana para todos vocês. Nos vemos na próxima terça com mais um bate-papo bem especial aí, que eu vou preparar com o maior carinho, tá bom? Fiquem com Deus.